Voltei. Então, gente, vamos falar sobre o Teorema de Tales. E primeiro eu quero falar como surgiu a estratégia de Tales, né? Tem uma historinha aí por trás disso. Diz a lenda, né, que o Teorema de Tales foi descoberto em uma das viagens dele para a Babilônia e para o Egito. Então, a lenda diz que ele foi viajar e aí foi cerca de 600 anos antes de Cristo que esse teorema foi descoberto. Então, você respeita o Tales, que ele descobriu esse teorema 600 anos antes de Cristo. Então, há muitos anos atrás, né? A gente está em 2020, então ele descobriu isso há 2.620 anos atrás. Então, ele se encontrava no Egito, e aí um mensageiro do faraó pediu para ele fazer uma continha. Falou, é o seguinte, Tales, eu tô precisando do seu serviço aí, né? Fiquei sabendo que você é inteligente, que você sabe se avaliar, que você é um cara que pensa rápido. E ele pediu a altura da pirâmide de Quéops. Quéops, nome da altura da pirâmide. E aí, o que Tales fez, né? Tales fez um triângulo com... Ele pegou uma vara. Tales pegou uma vara e ficou de pé do lado da vara. E aí, ele pediu pro guardinha medir a sombra dele, que aí ele encontrar a altura da pirâmide. Agora, a minha pergunta para você é: por que Tales fez isso? Você sabe por que Tales pediu para medir a sombra dele no chão, do lado da vara? Alguém sabe? Não? Então é o seguinte, gente. Tales, ele fez isso aqui, ó. Tcharam! Tales, ele ficou de pé do lado de uma vara que tinha a altura dele, né? E ele pediu para medir a sombra dele, ou a sombra da vara. E aí, o que aconteceu? Como que ele achou, né, a altura? Bom, aqui é a pirâmide, né? Ela é gordinha, larguinha. Ele, na cabeça dele, pensou o seguinte: o comprimento da sombra do bastão, ou dele, né, que era a mesma altura, do bastão, era proporcional à sombra da pirâmide. Então, ele projetou esse bastão como sendo o centroide da pirâmide, e aí ele fez a medida do centro da pirâmide até aonde a sombra finalizava. E aí ele conseguiu achar o triângulo e calcular a altura através da proporção. Então, vamos entender isso aí, né, que eu acabei de explicar. Nossa, prof, você falou e eu não entendi nada. Calma, não desespera, você vai entender, meu filho. Vamos lá. O teorema de Tales, então vamos para a teoria, que a gente aqui em matemática, a gente precisa de teoria, a gente precisa de exercício, a gente precisa de tudo para conseguir entender bem, mas você vai entender. O teorema de Tales possui diversas aplicações no cotidiano, que devem ser demonstradas a fim de verificar a sua importância. Então, o que o teorema diz? Foi elaborado, então, um teorema em torno disso. O teorema diz o seguinte: retas paralelas. O que são retas paralelas, gente? Vocês sabem? Já explico. Então, ele falou que retas paralelas cortadas por retas transversais formam segmentos correspondentes e proporcionais. Então, as retas paralelas, gente, são essas aqui, ó, que
estão na horizontal, elas estão paralelas entre si. E essas aqui são as transversais. E ele falou que isso aqui que a gente está fazendo, que esses espaços, eles são... como que ele falou? São proporcionais, tá? Então, aqui está falando, ó, que através do teorema, de uma forma geral, a gente tem que a reta RSX, R, S e X são paralelas. E as retas T e W são as transversais. E aí a gente tem a teoria, que fala que AB sobre BC é igual a B' sobre B'C'. Então, tá falando que AB sobre BC é a mesma coisa que a B' sobre B'C', ok? Vamos ver, então, como isso se aplica em um exemplo. Trouxe um exemplo para vocês, minha gente. Então, vamos lá. Então, vamos ler aqui o enunciado para a gente interpretar junto. Ao analisar a planta de uma quadra de um determinado condomínio, o engenheiro constatou a ausência de algumas medidas nas divisas de certos lotes residenciais. Então, tá faltando umas medidas aqui, ó, que não tem, que não tem. E ele precisava calcular essas medidas no seu próprio escritório, com base nas informações da planta. Então, nós temos aí o desenho que ele pegou. Esse é o desenho que ele pegou. Então, o que ele tem aqui? Rua A, Rua B. E aí, as medidas que ele tem. 20, 25, 40. Aí, tem que aqui também vale 20. Aqui ele não tem. E aqui ele também não tem. E aí, esse é o desafio dele. Ele vai ter que calcular isso lá no escritório dele. E como que ele vai fazer isso? Vamos descobrir junto? A primeira coisa que eu preciso pensar, que olhando a planta, eu vi que eu não tenho a medida X e nem a medida Y do lote. Beleza? E aí, eu sei que as laterais 1, 2 e 3 do lote são perpendiculares às ruas, tá vendo? Não é igual às retas do Tales? Olha lá. Não é igual essas aqui? Então, a gente viu que é igual. Beleza, já fizemos essa análise. Então, a planta ela satisfaz a relação de Tales porque essas linhas elas são proporcionais. Logo, nós podemos utilizar o teorema. Isso aí, gente! Comemora que a gente vai usar o teorema! Isso aí! Então, vamos lá. O que a gente tem? Bora lá! Então, gente, 28 está para x, assim como 20 está para 25. Vamos voltar aqui. 28 está para x, assim como 20 está para 25. E aí eu também tenho, fazendo uma regra cruzada aqui, a gente não vai entrar em regra de 3 agora, mas como que nós fazemos isso? X está dividindo, passa multiplicando. 25 está dividindo, passa multiplicando. 28 vezes 25, 700. 20 vezes x, 20x. E agora? Eu pego 20, que está multiplicando aqui, ele vai passar para o outro lado, dividindo. Então, x é igual a 700 dividido por 20. X é igual a 35 metros, ok? Então, a gente já achou o valor de x. E aí, semelhante a isso, o que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer que x está para y, assim como 25 está para 40. Então, x está para y, assim como 25 está para 40. Resolvendo, fazendo a mesma coisa, eu tenho 35 sobre y igual a 25 sobre 40. 25y igual a 1.400, que é 35 vezes 40. Multiplicando 25, passa para lá dividindo. Y é igual a 1.400 dividido por 25. Logo, y é igual
56 metros. O que eu quero que vocês observem, gente? Que essas duas aqui, eles são proporcionais, ó. São proporcionais, tá bom? É por isso que a gente está aplicando o Teorema de Tales. Vamos para o próximo exercício, no próximo vídeo.